queridos, hoje eu queria trazer uma palavra para os irmãos, palavra que nós recebemos, que eu recebi, eu e a pastora Carmen recebemos de uma forma mais particular, nós e a nossa equipe, lá do pastor César, G12 Brasil, e não é, logicamente, exatamente a mesma palavra, mas nos inspirou a falarmos sobre isso, amém? Eu estou escrevendo um livro, que o nome dele é De Perdidos a Varão Perfeito. Então esse livro ele vai mostrando as várias fases da vida de um cristão, de alguém que ingressou na carreira cristã. E ela começa num homem totalmente depravado. Isso, aliás, é uma doutrina fundamental, uma doutrina a respeito da salvação, uma doutrina fundamental, que é a depravação total do homem. Algumas pessoas acreditam que existe coisa boa no ser humano, e não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que toda a natureza humana foi corrompida desde o momento que o homem se rebelou contra Deus. Então, se existe alguma manifestação de graça, se existe alguma manifestação de bondade no homem, se existe uma manifestação de caridade, de bondade, essa manifestação é porque Deus ainda mantém-nos dentro de uma atmosfera de graça comum, né? Graça comum é uma expressão também teológica que fala são a graça que todos os seres humanos, independentes das suas escolhas, se eles escolheram ficar com Deus ou se afastar de Deus, todo ser humano recebe uma coisa chamada graça comum. É o que a Bíblia diz, que o sol, vamos ver se vocês lembram, o sol nasce sobre justos e injustos. Então, se um camarada que é contra Deus plantar uma semente e fizer tudo direitinho, ele vai colher. Se uma pessoa boa, que teme a Deus, plantar, ele vai colher também. Então é a graça comum. Os animais também recebem essa graça comum, podem comer, podem se deliciar com as coisas de comida, namoram, né? Então tem as coisas boas aí na parte física. Então é a graça comum. Só que, tirando essa parte, toda a natureza humana foi corrompida. Até quando nós tentamos ser bons, nós somos maus. E o ser humano, ele entrou num processo de afastamento de Deus, e Deus é vida. Foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou, amém? Quem crê nisso, que Deus que nos criou? Então, nós somos criados por Deus, e Ele que não só nos criou, mas Ele também nos mantém vivos, e nos manterá vivos na vida eterna. Só que o ser humano se afastou de Deus, e o ser humano deliberadamente escolheu viver longe de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, tomou uma atitude, e nós vamos falar dela, de nos salvar. Então, a situação que o homem se encontra é essa, afastado de Deus. Pra você ter uma ideia, eu sempre falo isso, mas é bom sempre reiterar. Adão e Eva estavam lá no jardim. A ideia de Deus era ampliar esse jardim conforme fosse ampliada a demografia. E, de repente, o ser humano toma uma decisão de dizer o seguinte: eu quero viver tomando as minhas decisões autônomas. A partir de agora, eu decido o que é ser feliz, eu decido o que é bom, eu decido até quem é Deus. Eu decido. E aí começou o ser humano fabricar deuses, né, para ele, né, os astros, as estrelas, e a natureza, e as plantas, os animais. Nesse momento que o ser humano se rebelou contra Deus, ele não pôde mais morar no jardim, logicamente, ele se antagonizou a Deus, e a partir daí, ele começou a viver por conta própria. E aí, da onde veio o medo, porque lá no jardim ele era defendido, ele era protegido,
ele vivia às 6 horas da tarde, no pôr do sol, ele se encontrava com Deus, ele conversava com Deus, tinha intimidade com Deus. E a partir do momento que ele se rebelou contra Deus, ele estava por conta própria. E agora ele vai ter que lutar com os espinhos, com os abrolhos, e com o suor do rosto ele terá que ganhar o pão, ele terá que lutar contra os animais da selva, ele vai ter que lutar contra o sol, contra a seca, contra as enchentes, contra as catástrofes, ele vai ter que lutar agora contra outros seres humanos que tentarão roubá-lo. Então o ser humano hoje sempre vive em guerra, vive apreensivo, vive com medo, e depois de viver uma vida miserável, tentando ser feliz, e aí ele tenta ser feliz através de dinheiro, tenta ser feliz através de drogas, tenta ser feliz através de relacionamentos, aí depois se enjoa de ter relacionamento com pessoas do outro sexo, agora começa a ter do mesmo, e aí se enjoa do mesmo, vai para os animais, depois se enjoa dos animais, vai para os cadáveres, e a criatividade demoníaca do ser humano não tem limites, numa tentativa de ser feliz. Uma tentativa de ser feliz. O ser humano, ele vive buscando a Deus. Só que ele precisa se humilhar e se render a um Deus verdadeiro, não ao Deus que ele próprio criou. E essa é a situação do homem. Eu comparo o ser humano como alguém que caiu fora do barco, que caiu do seu navio, que foi o Jardim do Éden, portanto está à deriva, está a ponto de se afogar, e o pior de tudo que a morte não é um limite do sofrimento humano, a morte ela só passa o ser humano para outra fase de eternidade, a uma eternidade com Deus e outra eternidade sem Deus, e não preciso falar nada, uma eternidade sem Deus, como deve ser terrível, e essa é a situação. De repente, nessa situação aparece um barco, um navio chamado igreja, que é da frota do Pai, a frota do Senhor Jesus, a frota do Espírito Santo, e vem, e nesse navio tem um monte de gente lá, um monte de marujos, soldados da marinha celestial, e joga boias com cordas, e nós somos resgatados. Então, de perdidos, nós passamos à situação de... Vamos lá, bom dia. Vamos tentar de novo, vamos lá. Volta aí a fita, não, brincadeira. De perdidos, nós passamos para a situação de perdidos para... Salvos. Fomos tirados do mar. E aí fomos colocados lá no convés, foi feito boca a boca, foi feito massagem para sair toda a água... E aí vamos recuperando, nos levam para a enfermaria, e aí lá nós recebemos todo o cuidado, medicação, cobertores e comida, no começo uma sopinha, depois uma sopinha mais forte, e aí vamos ficando forte, de repente podemos já andar, e aí de repente começamos a andar pelo convés, né, que são o convés desses corredores aqui, né, começa a andar pelo convés, e aí começamos a ver que há uma movimentação que nos faz lembrar de alguma coisa, mas não entendemos direito, que as pessoas combinando, como é que vai jogar corda, quantas pessoas conseguiu resgatar, como que está o que está na enfermaria, e aí a pessoa fica meio assim, mas ela está salva, ela está bem, ela gosta daquele ambiente, é um ambiente muito acolhedor, todo mundo pergunta, como que você está? Você melhorou? E abraça, e chama para comer, é muito bom. Mas um certo dia a pessoa recebe um comunicado do capitão, de que ele quer falar com você. E aí a pessoa fala assim, mas o que o capitão quer falar comigo? Não, ele quer falar com você. E aí é onde é marcado um tal de encontro, uma tal de quinta aula. E aí lá nesse encontro, ele chega para você e diz, olha, você está bem,
você já agora está passando por um processo de libertação, de cura, e agora eu quero fazer uma proposta para você. Que tal você começar agora a ser treinado e para fazer aquilo que fizeram com você, para você tirar pessoas do mar também, porque é grande o trabalho, são poucos os trabalhadores, e nós precisamos de gente para fazer isso. Aí alguns dizem sim, tá bom, vamos lá, eu quero se treinar, dão um passo atrás, outros dão um passo à frente, outros dão um passo atrás. Eu sempre aviso que tome cuidado com o passo atrás, porque cada passo atrás que você dá é mais perto você fica do convés. Então, toda vez que Deus se chamar, através dos seus enviados, para fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenininha, sempre diga sim, sempre fala, vou, né? E explique as suas limitações, peça ajuda, mas sempre diga sim, nunca diga não, nunca dê passo atrás, porque passo atrás é muito perigoso, você pode cair de novo para fora do barco. E eu aviso constantemente, porque essa é a minha função de ajudante do capitão. Bom, e daí da condição, a pessoa aceita, então da condição de perdido, ela passou para a condição de salvo, agora da condição de salvo, ela passa para a condição de quê? Servo. Servo. Antes ela não obedecia, ela não sabia o que era a palavra sim, sim senhor. Para ela mandava na vida dela, a vida toda, é a hora que a pessoa começa a falar assim, puxa, mas estão mandando eu fazer, mas como assim? Eu nunca obedeci ninguém, nem minha mãe obedeci. Então, porque essa pessoa que começa a te dar uma direção, ela começa a te dar uma direção para que você tenha propósito na vida. Para que sua vida não seja uma vida para comer feijão, e para dormir, e para ficar velho e depois morrer. Essa pessoa ela vai te dando uma direção, ela te mostra quando você tem uma dificuldade de fazer aquilo que é necessário, ela vai te dando coordenadas, o porquê que não está dando certo, algumas coisas que você tem que colocar na tua vida, algumas coisas que você precisa tirar da sua vida, e assim você se torna um servo. Mas ainda tem algumas fases para frente. Da fase de servo, você chega um dia que você começa a olhar para o que você está fazendo como servo, e você começa a achar que você está fazendo muito pouco. E aí você começa a multiplicar aquilo que você está fazendo, e você quer agradar a Deus, agradar os irmãos, ser útil e salvar pessoas. Você começa a ficar viciado em ver pessoas, famílias sendo restauradas, você começa a ficar viciado em ver jovens parando com as drogas, e aí você começa a perguntar mais para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? E cada vez que você pergunta mais perto, mais íntimo de Deus você fica. Quanto mais você pergunta, quanto mais você passa mais tempo com Ele. E aí você passa da condição de servo, você passa para a condição de amigo de Deus. Por que amigo? Quantos aqui têm amigos? Qual foi o marco da transformação que a pessoa era teu colega ou tua colega? O que marcou essa transição? O que marcou essa mudança de fase, de colega para amigo? É que quando você era colega, você falava de vez em quando, você se encontrava, não se importava. Agora, quando você é amigo, você procura, mesmo que a pessoa more até em outro país, você procura ter contato com a pessoa, você conversa com a pessoa, você se abre para a pessoa, você confia na pessoa. E a hora que o homem, o ser humano, se torna amigo de Deus, é uma outra fase. O Abraão é chamado de amigo de Deus. E aos seus amigos, Deus ele conta os seus segredos. Fala para o teu irmão assim, aos amigos, Deus conta os seus segredos. Fala assim, pergunta para o seu irmão, você quer ouvir os segredos de Deus? Fala assim para o seu irmão, você quer entender o que o pastor Railini está falando? Então peça para ser amigo de Deus. Porque o que eu vou falar para você hoje, só quem é amigo de Deus consegue entender. Mas aí que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Espírito Santo, mesmo que você só está na fase de salvo, para que ele faça uma ponte e você possa entender. Mas essa conversa de hoje é uma conversa para quem é amigo. Porque de amigo, você, desde o começo, desde a hora que você estava jogado lá no mar,
Deus já te enxergava como filho. Presta atenção. Deus já te via como filho. Só que você não agia como filho, você agia como, quando você estava no mar, você agia como perdido. Que só fica gritando, vou morrer. Então, mesmo sendo filho, em todas as outras fases, mesmo Deus te vendo como filho, você ainda não tinha tomado posse da condição de filho. E a hora que você agora, depois, é tão amigo de Deus, que de conhecer tanto o coração de Deus, você descobre que você é filho de Deus. E aí, como filho de Deus, ele começa um processo. E esse processo é um processo que, segundo o que eu conheço, eu não conheço depois disso vem a eternidade, que é a fase onde você se torna varão perfeito. E é sobre isso que eu quero falar. O tema da palavra hoje, vocês viram que não estava funcionando, acabou de quebrar uma pecinha lá. Ei, Luiz, né? Cadê? Quebrou uma pecinha aí, não está funcionando, então nós vamos ter que mexer com a Bíblia. O tema da palavra hoje é até que. Fala para o teu irmão assim, até que. Bom, irmãos, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. E se você ficar chocado, antes de se revoltar contra o que eu vou falar, pensa direito, raciocina direito, pergunta para o Espírito Santo direito. Bom, irmão, se você é um evangélico antigo, ou se você é um cristão desde criança, tua família é cristã, católica, sei lá, protestante, e você aprendeu que o objetivo da morte de Jesus, o objetivo de todo o plano de salvação, foi te salvar desse planeta e te levar para o céu. Você não estava totalmente equivocado, mas nós estávamos realmente, parcialmente equivocados. Então, se você tem a ideia de que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ir para o céu, depois de uma vida miserável aqui na terra, você está enganado. Apesar de nós termos essa promessa de morarmos com Deus na eternidade, esse não é o objetivo principal. E é isso que nós vamos agora analisar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8. Esse capítulo, irmãos, aliás, eu queria que você deixasse aberto aí no seu tablet, no seu celular. Se não tiver bateria, acaba com o resto que tiver. Eu quero que você deixe aberto, que nós vamos usá-lo. Capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim. Quantos acharam, digam amém? Só um lembrete, eu quero que vocês respondam, tá, queridos? Fala para o teu irmão assim, fala assim, toda vez que o pastor falar alguma coisa, que você achar interessante, você vai dar sinal de vida, porque você tem vida, e vida em abundância. Então quem tem muita vida aí? Então mostra que você tem vida aí! Bom, diz assim, agora está melhorando. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. É isso mesmo? Está aí? Pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sabemos que
diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta para o irmão assim: você ama a Deus? Responde para o seu irmão se você ama ou não. Ama mesmo? Então todas as coisas contribuem juntamente para o teu bem. O problema é o seguinte: eu passei a minha vida toda ouvindo pessoas, os cristãos, crentes, citarem esse texto para dizer que tudo na vida do cristão, a partir do momento que ele se torna cristão, a partir do momento que ele se rende a Cristo, todas as coisas ficam boas. Ou seja, o que tem de ruim no mundo? Doença, problema financeiro, problema romântico, matrimonial, papapá. Então, a partir do momento que você se torna cristão, acabaram os seus problemas. Acabaram os seus problemas. Está parecendo a filosofia do Tabajara, né? Isso é o evangelho Tabajara. Fala para o teu irmão assim: o evangelho da Bíblia não é o evangelho Tabajara. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Primeiro nós precisamos saber o que é as coisas. Então, que coisas que ele está se referindo? Hein, queridos? Vamos lá, interpretação de texto. O que ele está dizendo? Que coisas que ele está dizendo que cooperam para o bem? Fala para o teu irmão assim: todas. Quais? Envolve o quê? Tudo. Tudo. Boa e ruim. Então, todas as coisas, então, diz assim: tudo que aconteceu com você, que está acontecendo agora, e que vai acontecer, cooperam para o teu bem. Outra pergunta que é importante fazer é: o que é esse tal de bem? Uma coisa é você saber o que é todas as coisas, ou seja, tudo. Então, ele está abarcando todos os eventos que acontecem com o ser humano. Tem um propósito. Qual? O bem. E aí, pergunta-se: o que é esse tal de bem? O que Deus tem em mente quando ele fala assim: isso que está acontecendo com ele é para o bem dele? O que Deus imagina o que é ser o bem? Algumas pessoas acham que o bem, que todas as coisas acontecem para um bem, imaginam que esse bem é o quê? A pessoa fica rica. Outros é que a pessoa fique bonita. Outros é achar que a pessoa tenha um romance legal. Outro acha que é, sei lá mais o que, ficar saudável. A gente sabe que tudo isso é coisa boa. Eu quero tudo isso para mim, para você, para aqueles que eu amo, para aqueles que eu não amo. Mas quando Deus estava falando que todas as coisas que acontecem com você acontecem para o teu bem, ele estava pensando numa coisa e ele expressa no próprio texto. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Por quê? Olha o versículo 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para quê? Vamos, queridos. Olha o texto aí. Então, qual é o bem? Quando Deus fala assim: eu quero o teu bem, Ele está pensando no quê? Quando Ele fala assim: eu quero o teu bem, Ele está pensando no quê? Que você fique 1 metro maior, que você fique mais magro, que você fique mais rico, que você troque de carro. O que Ele está pensando quando Ele fala assim: eu quero o teu bem? Então, o bem que Ele está pensando é que nós nos tornemos segundo a imagem do seu Filho. Então, bem. Qual é o seu bem? Qual que é o bem? O bem é ser igual a Jesus.
Aleluia! Você entende agora como que o evangelho anda se desviando? Como que as pessoas que andam falando aí, as igrejas... Porque o bem que ele está dizendo aqui, o bem, quando Paulo fala assim, o bem que eu não quero eu faço. Quando ele fala de bem aqui, ele não está falando de o que ter, mas o que ser. Porque dantes conheceu e os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí já fala todo o processo, aquele que ele escolheu para o bem, ele chamou através do quê? Do Evangelho. E os que chamou também justificou tornando pessoas justas, através de la sangre de Jesus. E aos que justificou, também glorificou, ou seja, começam agora a emanar a glória de Deus. E aí, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Não tem problema você vir à igreja, se você veio hoje com esse propósito, não tem problema. De buscar uma bênção, para que o teu filho saia das drogas, para que o teu marido volte para casa, para que a tua esposa seja curada, o teu filho seja curado, para que você consiga um emprego novo amanhã, que você vai fazer uma entrevista amanhã no emprego. Não há problema que você venha, você busque a Deus para isso, porque Ele é fonte de todo bem, sim. Mas o objetivo do Espírito Santo, o objetivo da morte de Jesus, o objetivo do Pai, é que você se torne alguém conforme, ou transformado, ou dentro da forma de Jesus. E para isso, fala para o teu irmão assim, Deus quer que você seja como Jesus. Eu vou te dar alguns segundos para você lembrar, assim, o que você lembra das características de Jesus que um ser humano precisa ter. Fala aí com o teu irmão assim. Jesus era isso, que você precisa ser isso. Fala para o teu irmão, cobra ele, fala assim, você precisa ser isso. Jesus, ele era bom, humilde, desinteressado, não era avarento, não era prepotente, não era violento, era plenamente satisfeito com o Pai, não precisava encher a cara, não precisava se drogar, trata bem a esposa. Mas Jesus tinha esposa? Lógico que tinha, ele tem esposa. Trata bem a esposa, carinhoso, amoroso, misericordioso, ajudador, consolador. Esse é Deus, esse é meu Deus. Bom, irmão, fala para o teu irmão assim. O Pai quer que você se torne uma pessoa parecida com Jesus. Amém? O resto é religião, viu, irmão? O resto é ritual, o resto é ritual. Aqueles negócios assim que você... E vai indo... E ninguém entende nada do que está acontecendo. O que Deus quer é levantar um povo de filhos todos parecidos com o seu Filho. Nele, mergulhado nele. Então Jesus morreu para trazer-nos para dentro dele. Quando você mergulha em Jesus, você fica junto com Jesus, e aí o Pai, ele olha para você e ele fala assim: Jesus, nós somos amados em Cristo. Através de Cristo, é o nosso mediador. E aí, ele levantou funções dentro da igreja, com esse mesmo objetivo. Olha o que está escrito em Efésios 4, abre aí em Efésios 4, depois nós vamos voltar para Romanos 8. Efésios 4, e ele mesmo deu, eu vou esperar você abrir, vamos lá. Efésios 4, versículo 11. Quem achou, diga amém.
Efésios 4, versículo 11 a 13, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, todos sejamos unidos em fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Fala assim: o meu dom, o meu ministério serve a esse propósito. Qual? Responde aí para o seu irmão. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, querido, igreja não é para você arrumar marido, igreja não é para você arrumar esposa, igreja não é para você ficar rico, igreja não é para você ser curado. A igreja, o corpo de Cristo, é para você se tornar parecido com Cristo. Esse é o objetivo, até que todos cheguemos. Existe todo um processo para que isso aconteça. Amém? Então, o que Deus quer? Que você seja igual a Jesus. Parecido com Jesus, fale como Jesus. E aí, volta agora para Romanos 8. Romanos 8. Versículo 31. Romanos 8, 31. Quando aqui o Efésios diz assim, esses 5 ministérios, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são as pessoas que Deus levantou no meio do seu povo. Ou seja, cada um de nós é uma dessas coisas. Cada um de nós, de uma certa forma, agimos como profetas ou como pastores. Cada um tem uma linha de atuação. E tudo isso é para a promoção do crescimento, não numérico. Crescimento no sentido de amadurecimento. E aí o amadurecimento ele promove os outros crescimentos. Mas a primeira coisa é o crescimento. Ok, o que é crescimento? Crescer é ficar cada vez mais parecido com Jesus. Abandonando as práticas, as dúvidas próprias dos seres humanos adâmicos, os medos, os traumas, as rejeições e todas aquelas ódios, contendas, rebeliões, todas próprias do velho homem. Abandonando o velho homem e agora nos apegando a Cristo, o homem perfeito. Pastor, alguém pode ser perfeito? A Bíblia diz que pode ser perfeito. Pastor, como ninguém é perfeito? Então, a Bíblia diz que nós podemos ser perfeitos, porque senão estaria escrito em Efésios 4 ao aperfeiçoamento. Agora, como que nós podemos ser perfeitos? Então, fala para o teu irmão assim: eu sou imperfeito, mas junto com você, eu sou perfeito. Porque você tem coisas que eu não tenho. E eu tenho coisas que você não tem. Na unidade, nós somos perfeitos. Então, como que eu consigo me parecer com Jesus? Eu só consigo me parecer com Jesus quando eu estou junto com você. Longe de você, eu sou um Zé Ruela. Você entende, querido? Por isso que Satanás faz de tudo para você se afastar. Quem já foi atacado no sentido de se afastar de Deus aqui, dos irmãos? Quem já teve treta no meio cristão? Pode levantar a mão. Então, quem estava patrocinando isso? O Espírito Santo? Não. Quem estava patrocinando? O inimigo do ser humano.
Por quê? Porque ele, nos afastando uns dos outros, nós nos tornamos vulneráveis, ou seja, imperfeitos. Porque as brechas que nós temos na nossa vida só são cobertas com os acertos dos outros irmãos. Então, juntos, nossas brechas ficam fechadas. E aí nós somos um povo imbatível. Você viu o povo de Deus se uniu num assunto no Brasil? Um assunto, o povo de Deus se uniu. O que acontece? Vitória, sempre. Olha só. E aí, no versículo 31, nós vamos ler até o 39 de Romanos 8. Ele começa, o apóstolo continua dizendo, ele vem dizendo um monte de coisa, de repente ele fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Vamos lá, irmãos, vamos lá, respondam. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, ele fala num tom de pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta? Uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não se necessita de uma resposta. A própria resposta já está inserida na pergunta. Se Deus, o Ser Supremo, está conosco, é por nós, diante dessas coisas, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Outra pergunta retórica: como não nos dará também com ele todas as coisas? Então todas as coisas cooperam para o bem, mas ele pode dar todas as coisas. O quê? Todas as coisas. Tudo que for necessário. E aí ele continua: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Você está vendo que ele está derrubando todos aqueles medos adâmicos. Em Cristo nós perdemos esses medos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: crente que tem medo de morrer está precisando fazer uma revisão no seu cristianismo, viu, querido? Ah, eu tenho medo de sofrer, não tem problema. Tudo bem, isso é natural, é instinto. Agora, medo de morrer? Você está com medo de viver com Deus? Ah, não, é que eu não tenho certeza. Então, aí pode ser. Porque o verdadeiro cristão, aquele que está amadurecido em amor e unidade, ele perde o medo. Você sabe que o medo, ele é dissociado do amor. O amor, ele afasta o medo. Porque quem ama Deus e quem se sente amado por Deus sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Qual o bem? O bem que Ele quiser. Qual o bem? Eu ser igual a Jesus. Como está escrito: por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos o quê, queridos? Explica para o teu irmão, o que é mais que ser mais que vencedor? Não, é para explicar, não é para perguntar, não. Quem aqui sabe o que é mais ser mais que vencedor? Uma coisa, irmão, é você ganhar uma batalha. Outra coisa é você já ser o vencedor da batalha. Ou o vencedor da guerra. Quando eu era pequeno, não sei quem já leu um livro do menino que estava lendo um romance. Esses romances de princesa, de príncipe. E ele estava lendo, e aí a princesa estava presa pela bruxa malvada, e o príncipe estava lá, andando
pela floresta, indo salvar a princesa, e no meio do caminho ele vai encontrando os obstáculos, o dragão, e o bicho, e a areia movediça, e ele vai vencendo. De repente, no meio daquela história, quando a história estava super emocionante, a mãe dele fala assim: apaga a luz, filho, já está na hora de dormir. E ele falou: meu Deus, agora, bem agora que eu vou ter que apagar a luz. E ele fala assim: preciso saber. E ele vai lá para o final, porque ele é obediente, ele ia ter que desligar a mesma luz. Ele foi lá para o final, viu o último capítulo e viu que o príncipe conseguia salvar a princesa, livrar ela das garras da bruxa malvada. Ele vai dormir. E no outro dia, na hora que ele podia ler, ele voltou a ler da onde ele tinha parado. E ele começa agora a conversar com os personagens. Na hora que o príncipe, ele fala assim: ai meu Deus, como que eu vou fazer agora para vencer esse dragão? E não sei o quê. E ele começa a falar agora com os personagens, fala assim: fique em paz, lá na frente você vai resgatar a princesa, eu sei. E aí cada vez que ele via o personagem, o príncipe, diante de um problema, ele ia falando assim: não se preocupe. Então, ser vencedor é você ganhar a guerra. Agora você ser mais que vencedor, ser vencedor é você ganhar a batalha. Agora ser mais do que vencedor é você saber que a guerra já foi ganha. Você ter certeza, e isso é uma realidade, a guerra já foi ganha. Mais que vencedor é você estar lutando as batalhas, mas sabendo que lá no final vai dar tudo certo, porque marmelada. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo me emocionar em filmes. Eu fico assim no filme, eu sei que sempre o mocinho ganha. A não ser no Marvel, aquele filme que não acabou nunca, deu vontade de dar um tiro no filme. Chama lá o... É infinita mesmo, viu? Olha como que ele começa dizendo esse texto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Dessas coisas o quê? Fala para o teu irmão assim, o que você deve dizer? Olha, irmãos, ele está perguntando assim, o que diremos, pois? O que diremos, pois? Fala para o teu irmão assim, o que eu direi, pois? Ora, pois. Então, queridos, aquilo que você diz e aquilo que você se diz a você mesmo, é o que vai determinar o seu estilo de vida aqui na terra. O que nós dizemos diante dessas coisas? Se você ler o texto, ele está falando sobre perseguição, sobre morte, sobre pessoas que passam problemas, sobre a glória vindoura, sobre um monte de coisas que está acontecendo, um monte de episódios dessa novela. O que diremos, pois? E aí ele começa a dizer pelo menos 10 coisas que dá para ver aqui que ele disse, que o texto diz. 10 coisas que você deve dizer para você e deve dizer para os teus discípulos. Amém, líderes? Quantos líderes que nós temos aqui? É para você dizer na sua célula, é para dizer para o seu patrão, é para você dizer para os seus colegas, é para dizer para o teu coração. Diante dessas coisas. Quais coisas? Da morte? Diante da perda? Diante das injustiças? Diante dos problemas? O que diremos, pois? E ele começa dizendo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, não, você não está entendendo. O que diremos, pois? Diz assim, quando eu estiver cercado, encurralado, o que eu vou dizer? Deus é por mim. Mas você entende o que eu estou falando? Deus é por você. Deus é por você. Quem é Deus? Explica para mim quem é Deus. Aliás, vou trazer uma sequência aqui falando sobre Deus. Quem é Deus? Mas o pouco que você conhece de Deus, o pouco que nós conhecemos,
já é suficiente para saber que Deus é amoroso, misericordioso, todo-poderoso, criador de todas as coisas, soberano. Ele te ama e Ele é por você. Fala para o teu irmão assim, sabe o projeto que você tem aí? Sabe o projeto que você tem? Deus é por você. Não importa o que as pessoas estão falando. Não importa o que as pessoas estão decidindo. Não importa nada. Deus tem um projeto e Ele é por você. E olha que ele continua dizendo, mas todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e aí ele fecha aqui, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos ver as coisas que você deve falar diante dos problemas? Quem tem enfrentado problemas aqui? Quem tem enfrentado, não quero que você levante a mão, quem tem enfrentado o problema de incredulidade? Quem tem enfrentado o problema de apostasia? Quem tem enfrentado o problema de se sentir injustiçado? Quem tem enfrentado o problema de ressentimento contra pessoas? Então, diante de todas essas coisas, ou de um aparente insucesso nos seus projetos, diante dessas coisas, primeira coisa que você tem que dizer, respondendo, o que diremos, pois? No versículo 31, saiba que Deus é por você, amém? Primeiro lugar, fala assim, primeiro lugar, Deus é por mim. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus é por você. Fala para o teu irmão assim, se Deus é por você, ninguém pode se levantar contra você. Agora fala para o teu irmão assim, então, pare de murmurar. Porque toda vez que você reclama assim, que droga de vida, que não sei o que lá, tá, o que você está fazendo? Você está dizendo que Deus não é por você. Que você está por conta própria. E você voltou lá para o Éden. Para o Éden não, para a porta do Éden. Para a porta do lado de fora do Éden. Toda vez que você reclama, toda vez que você murmura, você fala assim, ei, tá louco, você quer lá. Você está reclamando, você está fazendo o quê? Você não está entendendo que Deus é por você. Segunda coisa. Segunda resposta. Deus nos deu o seu Filho Jesus. Versículo 32. Deus nos deu o seu Filho Jesus. Por que você não está sozinho? Porque Deus deu o seu Filho Jesus. Jesus não é Quando a Bíblia diz que Jesus é intercessor, querido, Ele não é alguém que fica diante do Pai falando assim, por favor, não faz nada com eles não, Pai. E aí Deus, o Pai, bravo, com um chicote na mão, né? Os islâmicos, eles pensam num Deus com um raio assim, tchum, atacando, parece aqueles deuses mitológicos, né? Zeus, parece filme da Marvel, né? Pá! Não é? E Jesus fica lá, não, Pai, não faz assim com eles, não, irmãos. Quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, você tem que imaginar, você tem que pensar no seguinte, Jesus, Ele nos trouxe para dentro dele, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, tomaram uma decisão. Qual a decisão que a Trindade tomou? Abandonarem-se a si mesmos, abandonarem a si mesmo e se importarem com nós. Irmão, se você não entende o que eu estou falando, Deus me livre. Deus te livre. A Trindade, numa reunião, resolveu abandonar-se a si mesmo, não levar em consideração, o Pai resolveu não levar em consideração o amor pelo Filho, passar por cima de tudo em prol de pessoas como eu e como você. Isso é intercessão. Isso é intercessão.
Deus abandonou-se a si mesmo para se preocupar com você. E o que Ele fez? Deus deu o seu filho. O filho chegou para o pai e falou assim: tem outra forma? Não, então é assim, seja feita a tua vontade. Não me peçam para explicar isso, nunca vou explicar isso. Nem na eternidade, irmão, eu creio que eu não vou conseguir explicar isso. Deus negasse, se transformar em homem, para salvar. Porque nós, irmãos, nós não somos como os anjos. Os anjos são seres sem corpo. Espíritos sem corpo, nós somos espíritos que temos corpos e alma. Tomamos decisões diferente de qualquer outra coisa. Temos a oportunidade de interagirmos fisicamente. Por isso que não tem nada mais importante, o espírito, a carne, o físico, tudo é importante. Tanto é que nós vamos ser transformados. Quando Jesus nos resgatar, nosso corpo será transformado. E Jesus é um ser físico. Não me peçam para explicar isso. Deus, Ele abandonou-se e Ele se dedicou ao ser humano. Então, se alguém vier te perguntar, vier algum pensamento negativo, não vai dar certo, não está dando certo, não está acontecendo, você vai dizer o quê? Deus é por nós, ninguém pode ser contra mim. Outra coisa, Deus deu o seu Filho, ou seja, Ele deu Ele mesmo. Deus se deu por mim. Ou seja, então vai falar com Ele, porque Ele está no meu lugar, Ele está na minha frente. Fala para o teu irmão assim: se alguém vier te atingir, qualquer tipo de ser, ele vai encontrar alguém pela frente. Quem? Jesus. Isso é para aqueles que estão atrás de Jesus. Aqueles que estão por conta própria continuam como Adão, desesperados, tendo que encher a cara, tendo que se drogar, tendo que sair com um monte de mulher, de homem. Agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Agora eles vivem em paz. Paz com quem? Com Deus. Por Jesus, através de Jesus. Terceiro lugar que você pode dizer: Deus não nos deixará de dar nada necessário ao cumprimento do seu propósito perfeito e eterno em nós. Terceiro lugar, Deus não vai deixar de te dar nada. Fala para o teu irmão assim: não fique apavorado. Deus não vai deixar de te dar nada. Nada o quê? Nada que seja bom para os propósitos dele na tua vida. Tem coisa que Ele não vai te dar. Fala para o teu irmão assim: tem coisa que Deus não vai te dar. Vocês acham que uma Ferrari é uma coisa legal, irmão? É uma coisa boa. Quem gostaria de ter uma Ferrari aqui? Uma Ferrari é legal? Então o que você acha numa Ferrari com uma criança de 3 anos de idade dirigindo? Então uma coisa ela pode ser boa aos nossos olhos, mas os olhos do Pai, não. Mas pastor, mas ele é tão lindo. Esse moço é tão lindo. Aí você vai falar com um camarada e fala: ô senhor. Não, senhor. Aí veio o tribufu, né? Depois descobre que é tribufu. Por quê? Porque mesmo Deus falando não, o pessoal escolheu. E aí se lasca, né? Então, fala para o teu irmão assim: Deus não deixará de dar nada para você que seja importante. Então, tudo que você está recebendo, agradeça. E tudo aquilo que você não está recebendo, saiba que Deus também está não dando. Isso é bom. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o teu. Aliás, queridos, eu não consigo ver ninguém se tornando mais parecido com Jesus sem passar pelo processo de Jesus. Vou tentar de novo para ver se você entende.
Eu não consigo enxergar ninguém se tornar mais parecido com Jesus sem passar pelo processo de Jesus. Qual é o processo de Jesus? Sofrimento. Não que Deus deseje o nosso sofrimento, mas faz parte nós nos entregarmos a sermos mortos. Mortos. Nosso eu morrer, nossa opinião morrer, nosso jeitão de ser, nosso caráter zoado. Fala, teu irmão, se você tem um caráter zoado, você precisa morrer. O teu caráter zoado. Para que Cristo viva em você, alguém tem que morrer. Não pode viver Cristo, meu coração é de Jesus, mas meu pulmão da Souza Cruz. Quarta coisa que você pode dizer, o que diremos, pois? Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado, versículo 33. O que diz o versículo 33? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quantos aqui já foram acusados injustamente? Quantos aqui já foram acusados injustamente? Quantos já passaram por injustiça aqui já? Então quem é seu advogado? Não existe pecado mais sobre você, amém? Pastor, mas de vez em quando eu faço coisa errada. Então, irmãos, é por isso que Jesus morreu. É para que o sangue dele cobrisse os seus pecados. Para que através do sangue de Jesus você não fosse cobrado, porque a dívida está sendo paga. Porque tem pecado que você sabe que você pecou e que você pode pedir perdão e vai estar tudo certo. Agora tem coisa que você fez que nem você não sabe que está errado. Eu descobri coisas que depois de muitos anos eu descobri que era errado aquilo que eu tinha feito. Porque tem coisas que é muito óbvia. Agora tem coisas que não são tão óbvias. Tem pensamentos, tem objetivos, tem raciocínios que não são de Deus. E que você só descobre depois de muito tempo que você amadurece e fala assim, eita, mas eu era burro mesmo, hein? Olha a burrada que eu fiz. Então, mas Deus nesse tempo estava te perdoando por Jesus, que pagou os pecados que você confessar, o pecado que você sabe e aqueles que você não sabe. Por isso que é bom conhecer a Bíblia para você se livrar dos pecados. Porque ninguém pode mais te acusar. Que diremos, pois? Mas aquilo lá que você fez, agora mesmo, na hora que você estava saindo de casa, você sabe o que você fez. Aquilo que você falou para tua esposa. Então, isso aí também Jesus perdoou. O sangue de Jesus te cobre da multidão de pecados. Mas isso que você andou pensando, então, Jesus também cobre a multidão dos seus pecados. Isso que você quis fazer, Jesus cobre a multidão dos pecados, porque ninguém pode mais te acusar. O problema da falta de poder do cristão para fazer aquilo que Deus mandou fazer é a acusação. Ele fala para você, você não pode, porque você fez isso e aquilo, mas não aceite a acusação do diabo, porque Jesus derramou o seu sangue, portanto não existe mais acusação contra os filhos de Deus. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estão livres. Quinto lugar, que diremos, pois? Você diz o seguinte: Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós e para nós. Versículo 34b. Perdão. Isso, 34a. Jesus morreu e ressuscitou. Fala para o teu irmão assim: Jesus morreu por mim. Fala para o teu irmão mesmo: Jesus morreu por mim. Então, se eu aceitar isso, eu morri junto com ele. Não falaram com tanta força. Jesus, meu irmão, o que eu estou aqui falando é cristianismo de verdade, tá? É cristianismo puro. Jesus morreu e eu morro junto. Sabe qual é o seu problema? É que você é muito cheio de opinião.
Então o problema é a tua opinião. Você é tão cheio de opinião que você não tem abertura para a opinião de Jesus. O que é morrer para si mesmo? Você morrer para suas opiniões, para sua noção de justiça própria, entendeu? Fala para o teu irmão assim: Jesus morreu por mim, então eu morri juntamente com Ele. Fala para o teu irmão assim: Jesus ressuscitou, e com Ele eu ressuscitei também. Isto é cristianismo. Diz assim: eu sou vivo, porque agora Cristo vive, e com Ele eu vivo junto. E gente viva, irmão, consegue ressuscitar outros vivos, outros mortos, que estavam mortos através do Evangelho. Sexto lugar, que diremos, pois? Jesus Cristo intercede por nós. Como eu já disse, Jesus, irmãos, qual era o projeto de Jesus? Qual é o projeto do Pai? Nos levar, fala assim com a mão, o projeto do Pai é levar todos nós para dentro de Jesus. Então, Jesus é filho mesmo, de verdade. E nós somos enxertados em Cristo. Nós somos filhos adotados. Mas alguém só pode ser adotado quando está dentro de Jesus. Jesus em volta, cercando-nos, e nós dentro dele. Aí o Pai chega, a justiça chega e olha-nos, e vê o quê? Vê o quê? Vê o quem? Fala para o teu irmão assim: eu canto mó bem. Fala para o teu irmão assim: a minha voz é extremamente linda. Não. Irmãos, eu quero que todos falem isso. A minha voz é extremamente linda. Diz assim: eu sou extremamente lindo. Sou extremamente santo. Sou extremamente bondoso. Sou extremamente compreensivo. Sou extremamente fervoroso. Extremamente obediente. Por quê? Porque aquele que me envolve é assim, e o Pai me vê desse jeito. Nós vivemos dentro de Jesus, nós vivemos em Cristo, e Deus olha para nós e fala assim: meu filho, vai e ganha as guerras. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Ele intercede por nós, versículo 34b. Em sétimo lugar, que diremos, pois? Você diz o seguinte: nada nos pode separar do amor de Cristo, Jesus Cristo. E aí ele faz a lista, né? Nem morte, nem vida, nem profundidade, nem fome, nem nudez. Fala para o teu irmão assim: pessoas que se afastam do amor de Cristo por causa de bebida, de comida, de roupa, não está em Cristo. Porque a Bíblia diz que nada, nem fome, nem nudez, nem profundidade. Ah, mas foram os demônios. Ela disse: nem principados, nem potestades. Foi o demônio. Foi o demônio. Não foi o demônio, irmão. Você não estava em Cristo. Porque os demônios, eles se curvam diante de Jesus. Se você estiver em Cristo, eles chegam diante de você. Eles não veem você, eles veem Jesus. E eles tremem. Nada nos pode separar do amor de Jesus. Que conversa é essa? Eu estou afastado porque eu fiquei muito revoltado, porque tem muita fofoca lá na minha igreja. Que eu fui traído pelo meu líder. Que eu fui traído pelo meu discípulo. Que o pastor pecou. O problema dele.
O problema dele não, o problema é nosso. Mas ele vai ter que se ver com Deus. Cada um vai tem que dar conta de si mesmo. Daquilo que faz. Você não tem que andar preocupado com o que os outros fazem, irmão. Você tem que se preocupar com se você está ou não em Cristo. E Ele intercede por nós. E nada nos pode separar do amor de Jesus. Em outro lugar, que diremos, pois? Estamos dispostos a sofrer por amor de Jesus Cristo. Então quer dizer que você está servindo a Deus. Quanto já foi acusado disso aí? Você está servindo a Deus tanto e você está nessa situação aí, ó. Onde estava o seu Deus na hora que o seu filho estava não sei o que lá doente? Onde estava o seu Deus quando não sei o que lá? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Eu estou disposto a perder, a sofrer. Estou disposto a me desgastar. Porque é assim que é o estilo de vida. Não que Deus me imputa, não me impõe, não me oprime. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Cristianismo de opressão não é cristianismo. O cristianismo Cristo ele veio... Fala essa frase e anota essa frase aqui. Deus não está na tua vida para te causar problemas. Deus está na tua vida para te dar soluções. Se você está tendo problemas com Deus, então é outro Deus com letra minúscula que você está envolvendo. Porque Deus é alegria, Deus é graça, Deus é amor, Deus é ajuda, a justiça dele nos ajuda. A pessoa fala, Deus é isso, mas é justiça. Não, irmão, a justiça ela entra no pacote de graça de Deus. Que a pior coisa se nós tivesse um Deus que não fosse justo. Faz parte da beleza de Deus a justiça. Faz parte da graça de Deus a justiça. A graça e a justiça, elas são para mim a mesma. Está junto. Uma coisa não funciona sem outra. Diz assim, varão perfeito é aquele que está disposto a sofrer por Cristo. E aí onde que entra, irmãos, a diferença entre salvo e servo, entre servo e amigo, entre amigo e filho, entre filho e varão perfeito. Cada mudança de fase, nós somos colocados num momento de muita provação. Não é que nós somos colocados, nós entramos no momento de provação. É quando você vai passar de fase. Quem gosta de videogame aqui? Quem gosta de... Eu não gosto de vídeo, não jogo, mas eu imagino que deve ser... Você tem que ir atravessando fases. E quanto mais você vai avançando, para você vencer a próxima fase, os desafios são mais difíceis. É a prova. Então, você tem que estar disposto a ser injustiçado. Você tem que estar disposto a falarem mal de você, tem que estar disposto a você engolir sapo. Você tem que estar disposto a ter que encarar um planeta que foi corrompido pelo pecado. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar. Em nono lugar, irmãos, que diremos, pois? Irmãos, vocês estão entendendo que eu estou dando aqui 10 respostas para você falar para você mesmo e para os outros? Amém? Você está anotando esses... Não está aqui, mas você está anotando? Espero que esteja, porque é muito importante. Você pode dizer, aqui diremos, pois... Você pode dizer, a vitória é nossa porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, você está perdendo a batalha, parece que você está dando tudo errado. Você fala assim, eu sou mais que vencedor. Mas por que você diz? Porque lá, o final da história eu já conheço. Vai ter um tempo que Jesus vai voltar, vai levar o seu povo, vai aprisionar Satanás, depois de um tempo de guerra, vai jogar ele no lago de fogo, o inferno e Satanás, seus anjos, mas quem estiver junto, vai para o lago de fogo, e tudo vai ficar bem.
é um outro bem. Mas o primeiro bem tem que acontecer em nós, é nós sermos como Jesus. Em 10º lugar, nada nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos pode separar. Querido, são 10 respostas. Fala para o teu irmãozinho, são 10 respostas que você pode dar. Fala aí para o seu irmão, quais as respostas você pode dar? Primeiro, Deus é por nós. Segundo, Deus nos deu seu Filho Jesus. Terceira resposta, Deus não nos deixará de dar nada necessário ao cumprimento do seu eterno propósito. Quarto lugar, Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado. Quinto lugar, Jesus morreu e ressuscitou por nós. Sexto lugar, Jesus Cristo intercede por nós. Sétimo lugar, nada nos pode separar do amor de Jesus Cristo. Oitavo lugar, estamos dispostos a sofrer por amor de Jesus Cristo. Nono lugar, a vitória é nossa porque somos mais que vencedores de Jesus Cristo. 10º lugar, Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, são 10 respostas. Mas se você não lembrar dessas 10, você pode dar uma resposta só. Eu quero que vocês saiam hoje desse lugar com essa palavra. Se você pegar os últimos 4 capítulos desse livro, dessa carta, do apóstolo Paulo aos Romanos, todos esses últimos capítulos, inclusive o capítulo 8, terminam com uma frase, termina com uma expressão: Jesus, nosso Senhor. No capítulo 5, versículo 21, termina: Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23, final do capítulo 26, 23, capítulo 6, diz: Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7, 25, Cristo Jesus, nosso Senhor. E capítulo 8, 39, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois? Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode abrir esse envelope aí, pode abrir esse envelope com seu exame. Linfoma, não sei o quê. Você não vai abrir esse envelope? O que diremos, pois, diante do envelope? Cristo Jesus, nosso Senhor. Sinto muito, mas nós não podemos contar mais com a sua colaboração. Mas a minha sugestão é que você procure outra empresa para se dedicar. Que diremos, pois? Cristo Jesus. Eu quero que você responda. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Mas você fez isso e aquilo. Quem é você para falar de Deus para mim? Vamos lá, irmãos. Você sabia que está todo mundo contra você? Líder, te amo, mas tchau. Olha aqui, eu não quero mais ficar nesse casamento. Pai, me dá minha herança que eu vou embora. E aí vai indo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois? Ele é por mim. Ele é meu Senhor. O que Ele quer de mim? Se
você tem pensado em abandonar, se é um pensamento recorrente, abandonar, parar, desistir de casamento, desistir de ministério, eu proponho para que você se volte a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você abandone os seus projetos pessoais e assuma os projetos do Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria chamar todos aqueles que sentem, que sabem, que tem necessidade